Bom dia, terça-feira, 11 de novembro de 2014. Você vai ver no portal da Assembleia. Emoção marca o sepultamento do médico Luiz Alfredo Guterres, assassinado no fim de semana. O aumento da violência foi o tema de maior destaque na sessão plenária de ontem. Novo endereço para atendimentos clínicos pediátricos causa indignação a pacientes em São Luís. E mais, política de desenvolvimento territorial está em pauta no Legislativo. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges, o portal está só começando. O corpo do médico Luiz Alfredo Guterres, assassinado neste fim de semana, foi sepultado no cemitério Memorial Pax União, em Paço do Lumiar. Já o velório aconteceu no Pan Diamante, em clima de muita comoção. Eu venho para o velório do Luiz Alfredo revoltado. Conheci o Luiz Alfredo, homem bom, amigo, competente, trabalhador, ajudava aqueles que mais necessitavam, passava o dia todo naquele hospital. E essa revolta a mim não me segura em dizer que precisa uma política pública voltada para a segurança, não só do Maranhão, como para o Brasil, para dar um basta e deixar o cidadão em paz. Revolta, tristeza e dor. Estes foram os sentimentos mais presentes no velório do médico Luiz Alfredo Neto Guterres, assassinado no último domingo. O corpo foi velado no Hospital Pan Diamante. O secretário de Estado da Saúde lamentou a perda e disse que a violência está banalizada. Perdemos não só um grande homem na área da medicina, mas um ser humano fantástico. Mas o que mais me impressiona hoje é a banalidade da vida. Ela não tem mais valor. A vida para ninguém mais. Você está vivo agora, amanhã pode não estar por uma bobagem. Eu acho que a gente tem que repensar essa forma de cuidar das pessoas que moram no nosso planeta. O médico Luiz Alfredo tinha 48 anos e 3 filhos. O deputado estadual Vitor Mendes, que esteve no velório, também lembrou que a classe política deve agir para que a onda de violência seja freada no estado. O Luiz Alfredo era um médico de alto gabarito no estado do Maranhão, que salvou muitas vidas no nosso estado e teve a vida ceifada de forma covarde, de forma lamentável, de forma cruel. E a gente espera que a justiça seja feita e que a família encontre paz e conforto para superar essa fase muito difícil. E serve mais uma vez de alerta para nós que fazemos parte do sistema público de autoridade, digamos assim, para que saia dessa inércia e realmente age de forma eficaz para combater o crime, que nem mais hoje em casa nós estamos seguros. Muitas autoridades estiveram no velório do médico Luiz Alfredo. A governadora Rosiana Sarney veio na madrugada desta segunda-feira. Mas o que se viu por aqui no velório do médico foi a presença de muitos pacientes, vindo render a última homenagem ao médico tão importante na vida deles. É o caso deste motorista. Ele fez uma cirurgia recentemente e ainda recebia os cuidados do médico Luiz Alfredo. Assim que soube da morte, fez questão de vir ao velório. Eu soube hoje de manhã através do meio de comunicação, né? Então eu vim prestar a minha homenagem a ele, que eu acho que era um dever meu, uma obrigação minha vir aqui. A morte do médico foi um dos 24 crimes no último fim de semana, que entra para a estatística como o mais violento do ano. O secretário adjunto da Segurança Pública falou sobre o aumento da violência no estado. Realmente nós tivemos um aumento esse mês em função das brigas de facções, né? Como nós sabemos, 80% desses homicídios estão relacionados com o tráfico de drogas. Briga de facções, essas brigas que acontecem dentro do presídio e que refletem aqui fora. Então nós estamos preparando uma força-tarefa no sentido da gente já, até o final do mês, reduzir esse quadro. Das 24 mortes no último fim de semana, 12 aconteceram no domingo, 6 no sábado e na sexta-feira, outras 6. Somente na cidade operária, 3 pessoas foram mortas de uma só vez no domingo, durante um ataque a uma lanchonete. Com os números do fim de semana, sobe para 895 assassinatos em 2014. A média impressiona, é de 81,3 mortes por mês. O presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão disse que é preciso um enfrentamento duro contra os criminosos. Nós não podemos mais conviver com essa situação. Temos que dar uma resposta à altura, uma resposta certa, com urgência e dura. Nós não podemos mais conviver
passivamente com esta violência. O corpo do médico Luiz Alfredo seguiu no carro do Corpo de Bombeiros para o Jardim da Paz, na Maioba, onde foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira. O delegado Marco Antônio Ramos da Fonseca, da Delegacia de Homicídios de São Luís, disse que a caminhonete utilizada no assalto que resultou na morte do médico Luiz Alfredo foi roubada do estacionamento do aeroporto da capital. A polícia acredita que o veículo tenha sido utilizado apenas nesse crime. E o delegado responsável pelas investigações informou que precisa saber como o carro saiu de lá, porque até agora o ticket da caminhonete não está pago e ainda cronometrando o tempo. Legalmente, o carro ainda está estacionado no aeroporto. Os 5 deputados estaduais que concorreram a uma vaga na Câmara Federal em Brasília foram eleitos nas eleições de 5 de outubro. E hoje você vai conhecer o perfil de um deles, o deputado Rubens Pereira Júnior, eleito com mais de 118 mil votos. A fotografia no gabinete é a lembrança do início da carreira parlamentar do deputado Rubens Pereira Júnior. Nascido em São Luís, ele passou a infância no município de Matões e, desde criança, tinha o desejo de se tornar político. Em 2006, ainda pelo partido PRTB, obteve 34.837 votos. Foi um dos deputados estaduais mais novos do país. Em 2010, já pelo PCdoB, conseguiu a reeleição para o parlamento estadual. Agora, em 2014, obteve 118.115 votos na eleição para a Câmara Federal. O parlamentar diz que a conquista é fruto do reconhecimento do trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa. A minha votação representa a aprovação do povo do Estado do Maranhão em relação à nossa forma de trabalhar. As bandeiras que nós levantamos e que nós defendemos, as categorias que nós andamos juntos durante todo esse período, como, por exemplo, os educadores, como, por exemplo, os policiais, os trabalhadores rurais, a minha classe jurídica, isso tudo resultou num grandioso resultado eleitoral, fruto, inevitavelmente, do nosso mandato, dos nossos 2 mandatos à frente da Assembleia do Maranhão. O deputado tem um destacado papel enquanto integrante do grupo de oposição. Foi autor de mais de 100 ações contra o governo do Estado. Agora, ele diz que o Maranhão passará a viver um novo momento e fala de como irá agir para representar o Estado na Câmara Federal. Meu primeiro papel é defender o povo do nosso Estado lá em Brasília. Natural que, pela minha proximidade com o Flávio, nós somos do mesmo partido, o Flávio foi meu professor, nossa relação, de fato, já vem de muito tempo. Eu estive com o Flávio na eleição de 2006, quando ele foi candidato a deputado federal. Em 2010, eu fui o primeiro deputado eleito pelo PCdoB. Estou ocupando uma vaga que já foi dele, então certamente eu também vou fazer a defesa do Maranhão, do governo Flávio Dino, dentro do Congresso Nacional e junto ao governo da presidenta Dilma. Nós seremos esse intercâmbio entre o governo federal e o governo do Estado. Sobre o momento político atual, após a eleição da presidente Dilma Rousseff, onde se fala na divisão social do país, o deputado diz que o momento é de deixar a eleição de lado e trabalhar em favor do país. O ideal é que agora nós tenhamos o sentimento de todos pelo Brasil. Como aqui no Maranhão nós construímos um sentimento de todos pelo Maranhão. O objetivo é esse. Aquilo que for bom para o país, todos têm que apoiar. Aquilo que não for, naturalmente haverá divergência, que isso é da democracia. O objetivo é garantir as reformas e a presidenta Dilma já sinalizou para isso. Nós já chegamos até aqui. A vida do brasileiro melhorou. Mas o que é que nós queremos? Agora nós queremos mais. Então a primeira reforma, mãe das demais reformas, a reforma política. Quais são as outras reformas que indispensavelmente nós temos que tratar? Nós temos que tratar da reforma tributária, nós temos que tratar da reforma da educação, reforma dos meios de comunicação, a reforma urbana, a reforma agrária, para garantir que os avanços possam continuar existindo no nosso país. O Congresso eleito é muito conservador, cresceu a bancada da bala, cresceu a bancada ruralista, e o antídoto para combater isso tudo é com o povo próximo do Poder Legislativo, o povo na galeria, o povo nas ruas. Com democracia, a gente consegue garantir os avanços que a sociedade brasileira tanto merece. Já em tom de despedida do mandato estadual, o deputado faz uma espécie de balanço de sua atuação na Assembleia Legislativa. Com muita dificuldade, nós conseguimos demarcar o nosso espaço. Fui eleito a primeira vez com 22 anos de idade, o segundo deputado mais jovem do Brasil. Fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa. Fui vice-líder do governo Jackson Lago. Fui vice-líder de oposição sob a liderança do deputado Marcelo. Fui líder da oposição, mas sempre garantindo a minha coerência. O meu posicionamento muito claro,
sempre com retidão. Ao final de 2 mandatos, nunca tive meu nome envolvido em nenhum tipo de denúncia, nenhum tipo de escândalo. Isso é que nos honra e nos orgulha muito. Então, poder transitar bem, tanto entre os deputados governistas quanto os deputados de oposição, sempre com muita moderação, que essa foi a nossa marca. Então, acredito que nós cumprimos a nossa missão e isso foi provado nas urnas no dia 5 de outubro. Nas próximas edições, você vai conhecer o perfil de todos os deputados estaduais aqui da Assembleia que foram eleitos deputados federais. E veja no próximo bloco, política de desenvolvimento territorial está em pauta no Legislativo, logo após o intervalo. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. Você pediu, a gente atende. Toda quinta às 9 da noite tem Quinta Cultural na TV Assembleia. Não perca! TV Assembleia. Cada vez mais TV. Cada vez mais você. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. A política de desenvolvimento territorial está em pauta no Legislativo maranhense e uma frente parlamentar de apoio está prevista para o começo do próximo mandato. E para falar sobre o movimento, eu vou conversar agora com o Zenildo Correia, que é da Rede Estadual Colegiado. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Elda. Muito obrigado, pela oportunidade. Estamos aqui à disposição. Ok, então vamos conversar sobre territórios da cidadania. Primeiro eu gostaria que você explicasse para a gente o que é territórios da cidadania. Qual a diferença que ele tem do município em si para ser um território de cidadania? Ok, o governo federal, já em 2003, tinha uma grande dificuldade de aplicação de um determinado programa, um recurso financeiro, onde esse recurso era disponibilizado para as prefeituras, que é chamado PROINF, Infraestrutura. A partir de 2003, o Ministério do Desenvolvimento Agrário define uma política nacional de desenvolvimento territorial, onde definiria os territórios em todos os estados da federação. E esse recurso, hoje, a sociedade civil com o poder público definem, dentro de um planejamento estratégico de desenvolvimento de uma micro-região ou de uma região, onde esse recurso é aplicado de acordo com que esse colegiado, os membros da sociedade de poder, definem para o que vai ser feito com esse recurso. Ou seja, agora a sociedade diz para o governo federal o que nós queremos para a aplicação desse recurso nos territórios. Ok, então deixa eu ver se eu entendi bem. Um território de cidadania pode envolver mais de um município? Pode envolver. Mais de um município. No caso do Maranhão, nós temos hoje um recorte territorial envolvendo 14 territórios. O Maranhão, faltam apenas duas regiões do estado ser definido como território da cidadania, onde esses 14 territórios já definem quais são as suas políticas e programas para desenvolver aquela região, aquele território. Então, as prefeituras se unem em volta de um projeto de desenvolvimento territorial, ou seja, nós não podemos mais, nesse programa,
pensar em desenvolver o município sozinho. Os municípios juntos definem suas prioridades através de um planejamento, né, estratégico, onde esse planejamento define metas para resolver várias temáticas, educação, turismo, cultura. Mas isso levando em conta as particularidades de cada município, as carências de cada município, que às vezes são, apesar de serem vizinhos, são diferentes umas das outras. Então, esse programa deve levar em consideração isso na hora da aplicação desses recursos. Com certeza. Inclusive, uma das diretrizes desse programa é exatamente isso: respeitar a questão socioeconômica, a questão cultural e a questão ambiental. Esses 3 pilares são essenciais e onde define, de fato, o que nós vamos aplicar em termos de ações estratégicas para resolver uma temática que é comum a vários municípios, mas que, desde que respeite esses 3 pilares. Certo, com certeza. E já está funcionando essa nova, vamos dizer assim, gestão de recursos públicos? Tem funcionado efetivamente. Essa política se consolidou, na verdade. Ela é uma política de 2003, mas veio se consolidar a partir de 2005, né? E aí essa política tem funcionado. Todos os programas e projetos definidos por esses colegiados, né, cada um, são 14 territórios colegiados no Maranhão, cada um define no seu planejamento o que é que vai ser aplicado. E aí, quem executa? O município executa, mas quem define, quem organiza toda a gestão desses programas, dessas políticas, é esse colegiado, a sociedade e o poder público juntos, né? Esses 14 territórios que já estão definidos, cada um já tem o seu colegiado, cada um já tem a sua comissão, vamos dizer assim, sua comissão de coordenação de aplicação de recursos? Já tem, e hoje, fortemente, os colegiados estão... Claro que a gente sabe que toda política, todo programa tem os seus avanços e seus gargalos, né? Mas nós mesmos estamos nessa política desde 2003, então nós passamos aí por todos os momentos, né, de ânimo, de desânimo, de organização, mas de forma que a gente hoje tem assim, a certeza de que estamos caminhando para os próximos, acho que acreditamos que no próximo ano, para consolidar de fato essa política e fazer com que esses programas venham desenvolver. Claro que a gente sabe que tem muitos gargalos, muitos problemas ainda para ser resolvido, mas na grande maioria a gente percebe que o ponto positivo, as pessoas hoje conseguem dizer o que querem para desenvolver a sua vida. Só uma última pergunta. Como está previsto aqui, a partir do próximo mandato aqui na Assembleia, vai ser criada uma frente de apoio aos territórios da cidadania. Isso deve dar uma força a mais, uma alavancada a mais nesse trabalho, né? Fica mais fácil assim? Com certeza. Eu posso lhe dizer para vocês que hoje nós nos sentimos felizes porque hoje a Assembleia Legislativa está assim... abraçando essa causa, né? A deputada Francisca Primo está puxando isso, e no próximo legislação aqui na Assembleia, nós entendemos que essa frente parlamentar é muito importante. Por quê? Porque no Maranhão nós ainda temos grandes dificuldades do governo do Estado absorver essa política. Isso. A gente fica lutando e relutando lá na base e o governo precisa assumir isso e coordenar, porque nós entendemos que o governo do Estado precisa coordenar essa política. Porque se não houver uma coordenação estadual, complica, porque aí cada um faz a sua parte e como é que nós vamos fazer com que esse Estado todo desenvolva a partir dessa proposta? Então a Assembleia está aí, a partir do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos estar construindo essa frente parlamentar e de apoio ao Poder Legislativo ao Poder Executivo para que nós juntos possamos estar aí consolidando essa política e desenvolvendo de fato o Maranhão. Com certeza vai dar certo. É uma coisa para desenvolver município e estado, com certeza vai ter o apoio de todos os deputados. Osanildo Correia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para você. Bom dia, nós agradecemos e ficamos à disposição. Sempre que precisar, estamos à disposição para vir aqui esclarecer alguma coisa sobre o tema. Obrigada. E o aumento da violência em São Luís foi o tema de maior destaque na primeira sessão plenária da semana. Os parlamentares lamentaram o assassinato do médico Luiz Alfredo e também o falecimento do radialista José Anacleto Araújo. Na sessão desta segunda-feira, a maioria dos deputados repercutiu a morte do radialista da Rádio Assembleia, Anacleto Araújo, que faleceu no último sábado, e também o assassinato do diretor do Hospital do Câncer, Dr. Luiz Alfredo Guterres, no último domingo. Lamentar profundamente o que aconteceu ontem com o médico Luiz Alfredo, um homem respeitado no Maranhão, um médico que salvou muitas vidas no nosso estado, e ontem pela manhã aconteceu aquilo que ninguém espera. Dentro da nossa casa, hoje nós não conseguimos mais ter a paz e a segurança que o lar nos dá. Nós tivemos esse caso brutal de Dr. Alfredo, que foi algo, na verdade, que chocou toda a população do estado do Maranhão, não apenas a classe médica.
uma pessoa que estava indo para o seu descanso, para o seu alento, para a sua tranquilidade, que é a sua residência, e acaba sendo assassinado de uma forma brutal. Eu aqui também deixo registrado o falecimento de um grande amigo que carrego no peito, meu amigo Anacleto, que faleceu, mas cuja sua história, cujo seu empenho, cuja sua alegria acostumou a nos animar aqui no plenário e nos nossos gabinetes, será eternamente guardada em nossos corações. Perco 2 grandes amigos, perco no mundo físico, mas mantenho no meu coração e na minha alma a amizade com os mesmos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arnaldo Melo, pediu 1 minuto de silêncio no plenário em homenagem ao radialista e ao médico. Suspendo a sessão para 1 minuto de silêncio em homenagem ao nosso companheiro Anacleto, que faleceu, como também ao doutor Luiz Alfredo. O deputado Tatá Milhomem fez uma reflexão sobre o aumento da violência no Maranhão, que acompanha a realidade nacional. No ano que antecedeu a Copa do Mundo na Coreia, um país de 28 milhões de habitantes, foram assassinadas 4 pessoas. 4 pessoas. Vamos dizer que a Coreia tenha 30 milhões. Multiplique isso aí para chegar aos 210 milhões, multiplique por 7, nós vamos chegar a 28 pessoas, a 30 pessoas, senhores deputados. Aqui, isso virou brincadeira, isso virou palhaçada. Então vai um menor para lá, acompanhando um vai de boi de piranha, para assumir responsabilidades. E fica por isso mesmo. É preciso que alguém tome uma providência. E essa providência não é só no Maranhão, é no Brasil todo. Já o deputado Marcelo Tavares cobrou do governo do estado mais investimentos na segurança pública. A todos os sentimentos aqui já manifestados de pesar pela morte do jornalista do Anacleto, companheiro da casa, também do médico Luiz Alfredo, enfim, situações que de fato abalaram a população maranhense, mais especificamente a população de São Luís. Caos que se transformou hoje o estado do Maranhão, caos. E nós, há muito tempo, estamos avisando aqui da tribuna, através de projetos de lei, através de posições no plenário. Mostramos que o orçamento da segurança pública era pequeno. É só ver meus discursos, deputado Milhomem, meus e dos meus colegas de oposição. O Dia dos Servidores da Fiscalização Agropecuária foi registrado pelo deputado Zé Carlos. Nesta data, comemora-se o Dia Estadual do Servidor de Fiscalização Agropecuária do Maranhão. Os profissionais aos quais cumprimento neste dia estão concentrados na AGED, na Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão, onde sistematizam seus conhecimentos para aplicá-los nas experiências de campo. Esta não é uma comemoração aleatória, não é de verniz social, mas uma oportunidade para refletirmos sobre as conquistas e alinhar propósitos de cada vez mais aprimorar o desenvolvimento profissional e o fazer funcional. Durante os trabalhos, também entrou na pauta dos parlamentares a proposta de emenda à Constituição do projeto de lei do deputado Alexandre Almeida, que dispõe sobre a eleição indireta pela Assembleia Legislativa para governador e vice-governador do Maranhão. Então, senhor presidente, é só para corrigir isso e para que não fique dúvida no processo. Se não, enquanto Vossa Excelência estiver lá, outra pessoa pode chegar aqui e dizer, vamos eleger um presidente da Assembleia. Essa diferença é gritante. Por exemplo, Vossa Excelência não precisará renunciar ao mandato de deputado e ao cargo de presidente da Assembleia, se Vossa Excelência não votar nada aqui. Não, deputado. Agora, se esse projeto de Alexandre Almeida for votado, ou a emenda constitucional do deputado Milhomem for aprovada,
o senhor terá que renunciar ao mandato de deputado e de presidente da casa. Eu não posso concordar com Vossa Excelência no sentido de que o deputado que fez uma emenda à Constituição é um direito dele e aos seus pares caberá analisar se aprova ou não a proposta de emenda constitucional ou o projeto de lei ordinária ou qualquer coisa que parecer convincente ao parlamentar. Se não, deputado, nós estamos patrulhando o pensamento e a conduta dos nossos colegas. A Rádio Senado São Luís entrou no ar em caráter experimental a partir de hoje, desde as 6 horas da manhã, não só na capital do Maranhão, mas ainda em 19 municípios do estado. A emissora tem a frequência de 96,9 MHz, canal 245. A instalação da Rádio Senado em São Luís foi possível graças a um convênio de parceria entre o Senado Federal e a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que vai dispor de 2 horas diárias para programação integralmente local. O objetivo dessa iniciativa é levar a esta parcela do povo do estado do Maranhão as transmissões ao vivo das reuniões de comissões e sessões do plenário sem qualquer tipo de edição, o que permite o conhecimento dos trabalhos do Senado Federal com total transparência. A TV Senado já opera na capital maranhense desde fevereiro deste ano, disponibilizando sinal digital. Hoje pela manhã, o presidente da Assembleia, deputado Arnaldo Melo, os senadores José Sarney e João Alberto, juntamente com o diretor da Secretaria de Comunicação do Senado, Davi Emerick, concederam entrevistas sobre a rádio. E durante todo o dia de hoje, várias músicas maranhenses serão tocadas durante a programação da rádio. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária começa daqui a pouco, às 9h30, e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.